Hum, de bola. Ai, meu. Estão me escutando? Sim. Sim, Ah, sim. beleza, beleza. É porque o contato deu uma travadinha aqui. Ela... Estão se vendo aí, galera? Em geral? Sim. Sim. Isso aqui, beleza. Deixa eu só tirar isso aqui pra cá. Isso aqui pra cá. Beleza. Beleza. Tá Pode bom. procurar isso, o título line item, o item de linha. Acho que está. Ah, pode ir na template ADOPS 1, na primeira aba, que aí eu tô colocando tudo. Ah, aqui. Isso. E aí, pode ir um pouquinho mais pra baixo. Aí, ó. Uhum. Show. Isso. Ó, deixa eu ver como eu posso... Tá parecendo que não tá habilitado, né? Aham. Já requisitei aqui. Tá. Pronto, agora se puder atualizar. Tudo de boa. Beleza. Então, vamos começar com o treinamento de hoje. Vai ser itens de linha, ou line items em inglês. Essa parte aqui é uma parte introdutória à parte da programática, porque a gente monetiza Ad Exchange, né, para os nossos publishers, mas como que a gente chega nesse ponto de, por que é Ad Exchange? De onde que sai esse Ad Exchange? Né? Então, a gente vai analisar como que são criadas essas campanhas dentro do GAM, os diferentes tipos de campanhas que a gente pode criar dentro do GAM, e dentro de uma dessas é a gente onde está focando mais os nossos esforços. Só que também tem outro tipo de itens de linha que a gente não explorou ainda e que poderiam ser oportunidades de otimização para um futuro, ou dependendo também da situação do publisher. Então, se puder só dar um zoom e começar a ler o ponto A e o ponto B dessa introdução. Peraí. Sim, tá ótimo? Ou Sim, preciso de uma... não, tá bom. Beleza. O que você vai aprender nesse SOP? Conceitos fundamentais sobre itens de linha e diferenciação entre eles. Como criar itens de linhas corretamente na plataforma, como configurar segmentação, prioridades e criativos, boas práticas para garantir entrega e performance, principais erros e como evitá-los, procedimentos de troubleshoot e otimização. B. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo a atingir? Ser capaz de criar itens de linha de forma correta e eficiente, garantir que os itens de linha estejam entregando como esperado, identificar e resolver problemas comuns de performance, contribuir para o desempenho geral das campanhas programáticas, aplicar boas práticas no dia a dia operacional. Beleza. Então, basicamente, a gente utiliza o GAM, né, do lado do publisher, e dentro dessa plataforma a gente pode criar vários tipos de campanha. Então, um item de linha é uma campanha que contém informações sobre o que se espera atingir, sobre o inventário, datas limite da campanha, se tem um início, se tem um fim, priorização dessa campanha e os criativos também dessa campanha. Então, é importante salientar que os itens de linha é para colocar à disposição ou criar as campanhas o inventário do publisher. Então, se a gente está falando de itens de linha que a gente seta dentro do GAM, qual que é a diferença entre um item de linha e um add request? Pergunta para vocês, meninos. Qual que é a diferença entre um item de linha e um add request? Isso. O
ad request é quem solicita e o item de linha é quem entrega? Sim, sim. Que mais? Que mais? Só pra gente gerar uma discussão aqui. Que mais vocês poderiam falar disso? Lembrando o fluxo do. Lembrando o fluxo do requisição do anúncio? Sim, eu É, tô tentando aqui. line item seria mais do lado do GAN e o ad request seria mais lá do lado do comprador? Sim. Vou continuar lendo aqui para fazer mais sentido. Pode começar com quais são os primeiros tipos de item de linha? O A aqui, né? Não, pode ir para o B, porque você B, pode. B. Isso. Tipos de. B. Tipos de line item. 1. Sponsorship. Prioridade 4. Mais alta entre os garantidos. Descrição. Campanha com entrega garantida que visam ocupar uma porcentagem do inventário. Exemplo, 100% da home por 7 dias. Uso comum. Patrocínio, grandes acordos com marcas. Características. Garante a veiculação para impressões específicas. Tem prioridade absoluta sobre os demais tipos, inclusive sobre o standard. Ideal para campanhas que não podem falhar em entrega. Vence mesmo contra lances de alto CPM nos tipos não garantidos. Exemplo real. A marca da Nestlé comprou 100% do topo do site por 7 dias. Nenhum outro anunciante pode aparecer ali nesse período. Isso. Então, que outro nome a gente utiliza para campanhas sponsorship, se vocês lembram? Com essas características. Com essas características. Bom, pode falar. Eu imagino que seja o tal do PG e PD lá, né? Correto. Assim, não é exatamente um item de linha, é o PG e um PD. Mas o comportamento de um PG e PD é muito similar a um comportamento de um item de linha sponsorship. A gente também chama de deals diretos. Não sei se vocês lembram. Eu ia falar isso. Ganhei de vocês. É. Então, as campanhas sponsorship são aqueles itens de linha que o publisher tem combinado previamente com o anunciante. Geralmente, nessas campanhas, o publisher e o anunciante têm já um relacionamento prévio. Então, eles só chegam para a gente e falam, olha, a gente vai fechar essa campanha garantida para esse anunciante, por favor, crie essa campanha para a gente, por exemplo, né? Então, o que acontece é que a preferência de todos os anúncios que existem, ou de todas as campanhas que a gente vai criar ou tem no GAM, se temos uma campanha sponsorship, essa campanha sempre vai ganhar frente às outras. Por isso que a prioridade é 4, que é a mais alta de todos, né, entre os garantidos. O PG e o PD, eles têm uma estrutura diferente para a configuração do deal, que a gente não vai ver aqui, porque a gente está vendo aqui itens de linha. Não, é o contrário, Irmãs, é o contrário. A prioridade 12 é a menor de todas. É isso que a gente vai ver aqui. Então, quando a gente tem um sponsorship, mesmo que o CPM combinado entre o publisher e o anunciante seja, por exemplo, $10, e no Open Auction, ou seja, nos outros itens de linha, a gente consegue CPMs de $20, por exemplo, sempre essa campanha vai servir primeiro, por isso que chama de programático garantido, ou seja, está garantindo um volume determinado de impressões a um CPM determinado que já foi negociado específico para esse anunciante. Então, que eu saiba, a gente não tem nenhum line item sponsorship ainda, a não ser que seja tratado como deal direto, mas eu não tenho visto em nenhum GAM do publisher esse deal ainda, mas o que sim temos é, por exemplo, os deals da RTV House,
que entram nessa categoria de deals preferenciais ou deals de programático garantido. Então, vamos continuar com o próximo, Luiz. Standard. Standard. Prioridade 6 ou 8. Alta, mais baixo, mas abaixo do sponsorship. Descrição. Campanhas com volume de entrega garantido, mas com maior flexibilidade que o sponsorship. Uso comum. Campanhas com metas de impressões dentro de uma janela de tempo. Características. Prioridade média dentro das garantidas. GAN tenta cumprir o volume contratado dentro do período definido. Pode competir com outros estándares por disponibilidade. Exemplo real. Fila com horário agendado. O Itaú comprou 500 mil impressões para o mês. O GAN tenta entregar tudo até o final do período. Isso. Então, o item de linha standard, ele é definido pelo volume de impressões mais que pelo CPM. Então, por isso que ele é um pouco mais flexível. Ou seja, ele vai tentar sempre entregar a impressão por sobre o CPM que for negociado no Open Auction e frente a outros itens de linha também. Mas sempre vai entregar por volume primeiro. Né? Então, essa é a segunda prioridade. Pode perguntar, Pedro? Qual é a efetividade desse line item? Porque, por exemplo, tem alguns limitadores. Eu venho da parte de tráfego pago. E aí, sempre que a gente tem que tomar cuidado para subir esse tipo de campanha, com metas de métrica, metas de impressões, porque se não for uma quantidade de dias suficiente, né, dentro da lógica, o algoritmo ele meio que não funciona direito. E como que funciona nesse standard? Se eu entendi bem a sua pergunta, é como que o standard entrega as impressões, é isso? Sim, se vocês, tipo, têm guias... Pode falar. Pode falar. Eu acho que eu entendi sua pergunta. Na verdade, como você está olhando pelo lado da compra, fica um pouco mais difícil de você compreender isso. Na verdade, eu até ia falar isso quando a Kátia estava falando. Tem uma métrica que eu estava observando, que é o delivery rate. Ele além de mostrar a efetividade dos anúncios que foram entregues, ele é uma porcentagem, por exemplo, no caso do standard, ele mostra a porcentagem, por exemplo, do deal direto que foi entregue. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, Kátia? Mas eu estava lendo isso esses dias. E aí, o que acontece? A gente está falando agora da parte da entrega ali do anúncio no site, entendeu? Então, o GAN, quando você está falando do Google Ads, é claro que o Google Ads, acho que ele te pede ali, eu não sei dessa parte da compra, mas provavelmente ele te deve pedir um período, que você falou, né? Tem um período específico para poder você fazer a campanha. Você não pode colocar assim, eu quero que me entregue 1.000 hoje, talvez não dê, não sei como é que faz. Mas, por exemplo, o GAN, ele vai ter essa métrica, só que ele vai entregar para a quantidade de pessoas que acessarem o site. Então, por exemplo, se ele estiver abaixo do parâmetro ali, você tem que olhar as métricas para você conseguir ajustar ali para que ele consiga entregar para as pessoas que você, ou para a quantidade de usuários que você quer que entregue, entendeu? Entendi. É mais ou menos, a gente mais ou menos vai controlar isso na questão de você abaixar, por exemplo, ali a regra de preço para que o standard entregue mais do que o Ad Exchange, algumas coisinhas, aumentar a regra de preço, talvez. Então, assim, eu acho que fica mais da nossa parte controlar isso. Tô certo, Kátia? Sim, tá corretamente certo. E complementando o que o Israel falou, justo mais para baixo, depois se a gente vai chegar lá, a gente vai ver como rodar os relatórios para justamente ver que tipo de métricas a gente precisa avaliar, né? Porque a gente não tem, se não me engano, itens de linha standard e os outros que a gente
vai ver agora, a exceção do Ar Exchange, mas dentro do GAM tem umas funcionalidades que a gente consegue fazer um forecasting, ou seja, uma previsão do inventário a ser entregue, que isso também a gente menciona mais para baixo, além dos relatórios de item de linha e de order, ou seja, de campanha, que a gente pode analisar para ver se o GAM está chegando a cobrir todas essas impressões dependendo da campanha. Quando a gente ativa um item de linha, cria um item de linha e deixa ele ativado, em tempo real, o GAM também fornece um status sobre as entregas, as impressões que esse item de linha está entregando. Então, além do delivery rate, que é o que Israel mencionou, a gente consegue ver isso em tempo real dentro do GAM, e a partir disso a gente consegue ajustar ou mudar as características dentro do item de linha para garantir uma maior entrega. A partir dessa informação, a gente consegue analisar se de fato está sendo entregadas essas impressões que foi acordado entre o anunciante e o publisher. Mas sua explicação está certíssima. Obrigado. Pode continuar para o número 3. Vamos lá. Network. Network, prioridade 10. Descrição. Campanhas não garantidas que competem com base em CPM e prioridade definida. Prioridade definida. Uso comum. Anunciantes que querem impressões, mas sem volume garantido. Características. Não garante entrega total, compete inteiramente com outros networks ou book. Pode ser usada com CPM variável, exemplo, otimizações. Exemplo real e mais claro. Quem enxergar primeiro, brinca. Pense em um restaurante que não faz reservas, mas que dá preferência a clientes frequentes. Se o restaurante estiver vazio, você entra e come tranquilo. Mas, se estiver cheio, os clientes com reserva, como sponsorship e standard, passam na frente. Uma marca quer exibir seus anúncios, mas não precisa bater nenhuma meta específica. Ela diz, me entregue o máximo que puder, mas só se tiver espaço. E não me misture com anúncios baratinhos. Uhum. Então, esse item de linha eu nunca utilizei, eu nunca testei. Então, eu não sei como que eles performaria ou por que a gente estaria escolhendo um item de linha assim. Na verdade, o que eu poderia pensar é, se a gente tem um relacionamento com um anunciante e esse anunciante não tem campanhas definidas específicas, como, por exemplo, quero uma campanha, quero que priorize minha marca numa campanha do Black Friday, por exemplo. Se não é um dia que não tem nenhum tipo de sazonalidade, não tem nenhum tipo de evento, mas a gente precisa, igual, gerar impressões com um valor de CPM um pouco mais alto. Então, se a gente tiver um relacionamento com o anunciante para fazer justamente isso, ou seja, vocês não têm uma campanha, não têm um orçamento definido, mas vão rodar sua marca com um CPM melhor que as outras prioridades que a gente vai continuar e entregar ao máximo sem ter um volume combinado prévio para essa entrega, né? Por exemplo, que é justamente o que a gente explica no exemplo. Mas eu nunca tive experiência com esse network, nunca utilizei. Então, na minha opinião, acredito que tem muito a ver com o relacionamento que o publisher tem com o anunciante e como a gente pode intermediar também nesse relacionamento para ver o que seria melhor para um tipo de campanha assim. Então, Kátia, posso tirar uma dúvida? Sim, claro. Esse terceiro ponto que você colocou aqui, pode ser usado com CPM variável. Exemplo, otimizações. O que você quis dizer aqui, só para eu conseguir entender, é que ele não é garantido, então, assim, ele vai entrar à medida que tiver um espaço ali para ele. Sim, é correto. Pode falar. Dentro de alguns itens em linha, bom, eu nunca criei esse network, mas acredito que esse daqui não tenha,
Mas no sponsorship e no standard, a gente consegue determinar um CPM fixo, que seria um CPM mínimo, para esse Uhum. tipo de ofertas. Como a gente parte do princípio de que não é obrigatório entregar um volume garantido, ou seja, um número de impressões que tem que ser entregue, mas nesse item de linha também se dá maior prioridade a esses anunciantes antes que o exchange. Então, acredito que dentro desse item de linha, a gente consegue determinar um CPM fixo para que a partir dali receba impressões a um maior valor que esse CPM. Então, o CPM fixo pode ser determinado baseado em o cálculo que a gente faça do Open Exchange, da média desse cálculo, e a gente, a partir dali, determina esse CPM para ser maior ainda que o CPM, que os itens de linha com menor prioridade. Entendi. Assim, o que ficou meio um pouco distante para mim é, por exemplo, no caso desse network, por mais que ele entre, caso não tenha algum standard ou sponsorship, se a gente definir um CPM para ele base, por exemplo, $5, e meu exchanger tá pagando esse PM de $6,5. O ECPM, o Edge Exchange, vai passar na frente dele ou não? Não. Porque esse item de linha, ele tem prioridade 10. O item de linha do Ar Exchange tem prioridade São de dois. 12. Isso. Então, Só que aí entra um outro ponto. sim. Aí beleza, só que o Edge Exchange está pagando 6,5 e não vai entregar, e vai entregar o dele. Aí o ECPM dele vai aumentar para 6,5 ou não? Não, porque quando a gente tem um item de linha network, a gente está falando de um anunciante ou um grupo de anunciantes que não tem um volume garantido de impressões. Ou seja, vai ser um volume referente ao total muito menor que se a gente tem se a gente está concorrendo com o Ar Exchange, que tem, por exemplo, 80% do volume está vindo do Ar Exchange. Então, Entendi. mesmo que no network a gente tiver uma campanha network e a gente seta um CPM mínimo e o Ar Exchange não vai ter essa prioridade, porque, ou seja, vai imprimir primeiro as impressões do network, mesmo o Ar Exchange tendo um CPM maior, o network sempre vai imprimir primeiro. Então, eu acho que com o pensamento que você falou aqui, agora eu estou entendendo também por que talvez não é conveniente usar o network. Porque se a gente tem um volume de impressões mais no Ar Exchange, com um CPM maior, o publisher estaria perdendo dinheiro se a gente ativa uma campanha network com um CPM menor, por exemplo. Também pelo volume de impressões. Boa. Pode continuar para o próximo. É bulk mesmo que fala? Isso, bulk. Prioridade 12. Descrição. Campanhas não garantidas usadas para queimar inventário sobrando. Uso comum. Remanescentes, programações internas ou parceiros secundários. Características. Ivone. Característica. Menor prioridade entre os não garantidos. Ganha sem nenhum item de prioridade superior. Se nenhum item de prioridade superior estiver elegível. E CPM geralmente mais baixo. Essa pergunta do Marge, eu justo ia falar sobre isso também. É uma pergunta super interessante. O que eu estava, antes de responder a sua, Matheus, quando a gente usa regras de preço, né, a gente sobe as regras de preço, o valor das regras de preço, e a gente tem um volume de impressões que não foram preenchidas, né, que é o que o Matheus está falando, e o match rate, por exemplo, de 90% cai a 30%. Então, o que acontece com esse outro 70% que não foi preenchido?
Será que a gente pode utilizar algum tipo de estratégia para continuar monetizando esse remanescente, né? Esse inventário que não é preenchido, a gente usualmente chama de remanescente. Eu testei um tipo de estratégia que não era através de item de linha, mas era através de uma tecnologia da própria Monetize More, que foi onde eu trabalhei, que chamava AdSense Re-Render, que mais ou menos se comporta de uma forma similar ao item de linha bulk aqui. Como que funcionava? Dentro da tecnologia da empresa, se o publisher, antes de entrar com a gente, usava AdSense, a gente criava blocos de anúncios do AdSense e a tecnologia era responsável por mandar as impressões não preenchidas para esse AdSense, ou seja, continuar monetizando esse inventário remanescente. Esse era um exemplo de uma estratégia. A estratégia não é que não tenha funcionado, mas como esse inventário estava sendo monetizado a um CPM muito mais baixo, isso como se fosse um Revit, mas não era exatamente um Revit porque a gente utilizava o AdSense, a demanda do AdSense para esse, entre aspas, segundo leilão. Só que como esse volume de impressões não preenchidas ia para o AdSense Re-Render a um CPM muito mais baixo, se a gente olhava a performance total do site, o Session RPM, que é a métrica que a gente utilizava para mensurar a performance total como um site, tinha uma queda muito drástica enquanto ao valor do inventário. Por quê? Porque mais gente estava pagando um CPM muito menor por esse inventário remanescente. Então, as conclusões desse tipo de estratégia são que se o inventário continua perdendo valor porque a gente está otimizando o inventário que sobrou, será que vale a pena mesmo assim se a receita continua aumentando? Ou seja, se tem isso um impacto na receita, ou vai fazer com que ao longo prazo esse inventário se veja como menos valorizado pelos anunciantes e eventualmente nem as regras de preços conseguiriam sustentar um CPM maior para esse inventário. Então, Oís, pode falar. Na verdade, se eu tiver errado, você me corrige de novo. Mas o que você mandou aí é uma margem sobre o que não foram preenchidas, que tomaram drop-off. Mano, eu acho que não, porque o drop-off, mano, ele é uma métrica que ele vai mostrar o anúncio que deu match request, que vendeu, só que o criativo dele não foi renderizado antes do usuário dropar da página, entendeu? Então, assim, eu acho que não entraria nessa métrica. Talvez, pode ser que a gente tenha um outro entendimento sobre isso. Mas eu acho que essa não entraria nesse ponto aí. Eu acho que as métricas para olhar ali, porque de fato são o que a gente está utilizando ou analisando é quando o anúncio já foi renderizado. Então, não sei se vocês lembram daquele fluxo que a gente tinha, né? Que era antes do usuário visualizar o criativo e depois do usuário visualizar o criativo. Então, eu olharia mais para o fill rate, talvez, que o fill rate é o número de impressões dividido pelo total de ad requests. E eu olharia para as impressões, para o viewability também, perdão, que também é uma métrica que a gente pode verificar se o usuário realmente conseguiu visualizar o anúncio por completo, mas eu iria pelo match rate. É por isso que no exemplo eu falei, se um publisher tem um match rate de 30%, quer dizer que esses outros 70% foram para onde? É uma oportunidade que a gente está deixando de ganhar, porque tem 70% de impressões que não foram preenchidas por algum criativo. Então, será que esse item de linha bulk poderia ajudar nessa parte da otimização? A minha resposta é eu não sei, porque eu nunca testei como item de linha em si. Eu testei como uma ferramenta de tecnologia própria da empresa,
que tinha esse comportamento similar ao Revit. Similar ao Revit. Ah, Só que a gente não utilizava a mesma demanda do Gamma, a gente usava a demanda do AdSense, por isso que o nome mudou. Tipo assim, não é o mesmo Revit. ô, Kátia, deixa eu só te perguntar. Eu conseguiria utilizar por exemplo, esse book para poder, tipo assim, eu sou um publisher que tenho vários domínios. Eu, Israel, tenho vários domínios. Tenho domínio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem vários domínios. E aí, o que acontece? Eu posso colocar esse item de linha para, por exemplo, se uma parte do meu inventário eu não conseguir preencher, então, assim, você colocou aqui, menor prioridade entre os não garantidos. Ganha se nenhum item de prioridade superior estiver elegível. Eu consigo colocar, por exemplo, um outro domínio meu em um determinado inventário para chamar por esse book, se não vender pelos outros e pelo Wide Exchange, deixar ali básico, só por exemplo, o usuário entrou, não imprimiu nenhum, aí imprimiu o meu do meu outro domínio. Aí o usuário, por exemplo, clica no meu anúncio e vai para minha outra página. Seria legal você fazer isso? Como é que seria esse ponto aí? É só uma dúvida. Eu acho que tem que continuar trazendo pra gente, Luiz, e todo mundo, esse tipo de raciocínio, tá? Só para responder essa pergunta, Luiz, o Elmário também até responder aqui. Se todos os domínios estiverem dentro do mesmo GAM, significa que todo o inventário e os blocos anúncios, os 10 domínios estão dentro do GAM. Eu acredito que a gente conseguiria criar um item de linha só para colocar todo esse inventário dentro desse item de linha bulk, entendeu? E eu concordo também com o que a Margem falou aqui, que, por exemplo, se a gente tem todo o inventário dentro de um GAM para uma melhor organização do lado nosso, seria bom criar um item de linha por cada site para poder diferenciar que tipo de inventário a gente estaria considerando como bulk. Mas aqui a gente nunca testou, pelo menos, esse tipo de item de linha. Não que a gente não possa testar isso, a gente pode sim, até seria super legal. Mas um ponto muito importante para salientar aqui é que o CPM não dá para a gente colocar um CPM base, né? Então, o próprio GAM que vai determinar qual que vai ser o CPM que vai ser entregue para essas impressões, para esse inventário remanescente. Então, a diferença dos outros, que a gente ou consegue colocar um CPM mínimo, no caso do bulk, a gente não consegue setar o CPM, e por isso que fala que o CPM é geralmente mais baixo, porque isso vai ser determinado, porque esse inventário é considerado justamente como de segunda mão, sabe? Então, o CPM oferecido ali pelo GAM vai ser muito mais baixo que se tivesse outro item de linha mais prioritário. Posso só te explicar a lógica que eu usei para fazer essa pergunta? Sim, claro. Tá, a lógica que eu usei foi, se eu não conseguir imprimir nenhum anúncio em meu inventário de um determinado site, e aí vai ficar um bloco ali em branco. Então, eu posso vender para o meu outro domínio por o valor que for, porque se meu outro domínio, se o usuário clicar no meu bloco em que eu apresentei um anúncio de um outro domínio meu, ele vai cair na minha P1, por exemplo, e ele vai ver outros anúncios de outros sites que compram naquele determinado inventário. E aí, se o CPM é muito baixo, apesar de eu ganhar pouco para aquele usuário ali, mas talvez eu tô ganhando 2 vezes nele, né? Ele viu, eu vou receber um ECPM muito baixo, beleza, só que aí, se o outro inventário, se o outro domínio que ele for me pagar um ECPM mais alto pelo topo ou pelo interstício,
Para mim, eu acho que vale a pena eu receber pouco por esse usuário e ir para uma outra P1 minha e me pagar mais alguns dólares ali a mais, entendeu? Uhum. Você está se referindo, por exemplo, com essa campanha, conseguir fazer que o usuário gere impressões de um domínio para o outro. É isso mesmo. Exatamente isso. Assim, no meu raciocínio, se você tem um bloco de anúncio dentro do mesmo GAN, eu acho que é possível fazer. É Aham, justamente porque você vai selecionar o bloco de anúncio, inclusive você consegue selecionar o site também. Lembra quando aham, a gente faz o relatório e sim, dentro de um gama a gente consegue selecionar específico o site que a gente precisa? Então, isso é porque as informações desse inventário estão dentro do mesmo gama. Então, eu acredito que deveria funcionar baseada nessa teoria, porque a gente consegue linkar o bloco de anúncio do site específico dentro desse item de linha. entendi. Mas a gente teria que testar de fato para ver se é assim como está funcionando e também considerando que é, se você vai redirigir o usuário, por exemplo, se você está no domínio 1 e aí sobram algumas impressões que a gente utiliza como bulk, e essas impressões você vai mostrar algum bloco de anúncio para outro domínio, tem que considerar qual que seria o valor, né, desse CPM justamente do usuário estar chegando por inventário Uhum, remanescente para seu outro domínio, ou se no aham, domínio número 2 de fato vale a pena, tipo assim, o CPM do ArcExchange é muito maior. aham. E se você tem um usuário que chega pelo remanescente, vai chegar com um CPM muito menor, então se isso vai impactar a performance do seu segundo domínio, entendeu? Entendi. Não, beleza. Mas Show. assim, é um teste que a gente pode fazer, porque eu nunca vi, nunca escutei ninguém testando esse item de linha como uma estratégia, por exemplo, para monetizar o que não foi impresso ou imprimido, acho que se fala. Não, impresso mesmo, tá Ah, certo. tá. Vai ser muito interessante. Foi isso que eu queria conversar com você sobre esse itens de linha, porque a gente só utiliza o último que a gente vai ver daqui a pouco. É, Price Priority. tá. Ah, Deixa eu só ler o exemplo desse aqui que eu uhum, não li antes. Uma campanha institucional da marca rodando só quando há inventário livre. Tá vendo? É mais ou menos o que eu tinha perguntado mesmo. uhum, Tá. Price Priority. Prioridade 12, mas com lógica de leilão. uhum, Descrição: campanhas não garantidas que competem por CPM puro, como no leilão do Ad Exchange. Uso comum: integrações com redes de terceiros, testes de rendimento. Características: o GAN compra o CPM com o dos outros price priorizativos. O GAN compra o CPM com os dos outros price priorizativos. Ganha o que tiver CPM mais alto, desde que não ultrapasse a prioridade de um garantido. Pode perder para itens de linhas com CPM menor, mas prioridade maior, como standard. Exemplo real: quem pagar mais, brinca primeiro. Um anunciante dá lances diferentes por posições no site. O mais alto vence. uhum. Então, qual que é a diferença entre o Price Priority e o Ad Exchange? Sendo que a gente está falando que são a mesma prioridade, né? Tipo, se você desce um pouquinho isso, a gente vai ver que a prioridade do Ad Exchange também é 12, acho que eu não coloquei aqui. Mas a Ah, prioridade é 12, pode colocar ali para mim, 12 e dinâmica. Então, qual que é a diferença entre o Price Priority e o Ad Exchange, sendo que tem o mesmo nível de prioridade? Quem poderia chutar aí uma resposta? desculpa, eu estava escrevendo aqui. Assim que você quer? Sim, pode deixar aí, depois eu corrijo ali. Porque essa aqui eu não consigo apagar, porque foi você que colocou. Aham, não tem problema. O que você perguntou? Desculpa, Kátia. Perguntei qual que é a diferença entre o item de linha de Price Priority
Aham. com o ArcExchange, sendo que os dois têm a mesma prioridade de servir impressões. Eu acho que o Price Priority ele sempre vai priorizar quem tá pagando mais. Eu ia falar a mesma coisa. Não. Quem pode estudar mais? Uma última oportunidade, pessoal. É, Mas não é isso, meninas. é porque eu ia pela raciocínio que como tá a prioridade de preço, né? Então eu acho que ele ia botar o que tem mais, o que o CPM tiver mais alto. Tá. Alguém mais gostaria de chutar aí? O Brian, o Hilke, Pedro. Senão, não tem problema, eu posso falar depois. Não, acho que eu ia pro mesmo caminho que os meninos falaram mesmo. Beleza. Sei não. A diferença, meninas, está no tipo de demanda. Então, no Price Priority, a demanda são integrações feitas pelo publisher, ou seja, aqui fala integrações com redes de terceiro, testes de rendimento. Aqui pode ser um grupo de anunciantes específicos selecionados pelo publisher para participar do leilão. E a diferença do ArcExchange é que é toda a demanda do GAM. Então, uma está vindo da demanda do próprio publisher que quer plugar para adicionar mais demanda, e a outra está vindo diretamente do GAM, dos parceiros do GAM. Essa é a diferença entre um e outro. Além disso, temos o Dynamic Allocation, que é também alocação dinâmica, que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, que é característica também do ArcExchange. ArcExchange. Então, pode continuar aí com o ArcExchange? Então, vamos lá. ArcExchange Line Items. Dynamic Location, Open Auction. Pode falar. Quer falar? Alguém vai falar? Não, pode continuar. Ah, beleza, eu que escutei, achei que alguém ia falar, mas beleza. Open Auction. Prioridade 12 e dinâmica. Definida por leilão em tempo real, RTB. Descrição. Não é um line item tradicional, criado manualmente. Representa as demandas oriundas do GAN Ad Exchange, ADX. Authorized Buyers ou outras Ad Exchanges conectadas que participam automaticamente do leilão. Uso comum: monetização do inventário por meio de compradores programáticos em tempo real. Características: competem com line items não garantidos, book, price priority, network, com base no CPM. Pode vencer line items garantidos, standard sponsorship, se o Dynamic Location estiver habilitado e o CPM do Ad Exchange for superior ao valor esperado do garantido. Deve ser isso mesmo, né? O que significa essa palavra aqui, Tati? Desculpa, eu não sei o que aconteceu ali que eu coloquei em inglês. É esperado ali. Se você Tá. puder Valor corrigir. esperado. Sim. Beleza. Então, eu li certo. Totalmente automatizado. Não é criado manualmente como os outros line items. Respeita políticas e restrições de segmentação do inventário. Tá. Você quer que leia o sétimo também? Não, só vamos comentar um pouquinho do ArcExchange. Beleza. Isso. É aqui onde a gente trabalha, meninas. Então, de todos os 7 itens de linha que a gente tem, a gente só está utilizando um, né? Porque aqui é onde temos a maior demanda de anunciantes bidando pelo inventário do publisher, porque são grupos de demanda do próprio Google. Então, por isso que a demanda é muito maior aqui e, em termos de volume, é mais conveniente oferecer ou monetizar, otimizar através desse item de linha. Mas aqui tem uma questão muito interessante, que é o Dynamic Allocation, que é a alocação dinâmica. A alocação dinâmica é uma funcionalidade dentro do GAM que permite ao GAM analisar todas as ofertas de todos os itens de linha
que estão sendo enviados para o inventário do publisher. E ainda assim, escolher o CPM mais alto entre todos esses itens de linha, se a funcionalidade estiver ativa dentro do GAN do publisher. Então, como que a gente ativa isso? A gente entra no GAN, tem uma parte que é no menu do lado esquerdo, não sei se é dentro de Delivery ou dentro de o Admin, tem uma opção que a gente só coloca o botão para o lado direito e dessa forma é ativo o Dynamic Allocation. Depois a gente pode descobrir onde que isso está, que não estou lembrando. Então, essa seria também uma oportunidade legal de teste para ver se de fato o inventário está sendo monetizado com valores mais altos ainda, se a gente não tiver o Dynamic Allocation ativo. Então, essa é uma funcionalidade muito legal. E por que a gente talvez não utiliza? Porque a maioria dos publishers que a gente tem, só temos um item de linha ativo, que é o AdExchange. Então, o Dynamic Allocation, ele funciona concorrendo com outros também. Mas como a gente não tem outros ativos, pode ser que a gente não tenha essa funcionalidade ativa para todos os nossos publishers, mas acho que seria uma ideia legal explorar um pouco mais para aqueles publishers que têm deals diretos, por exemplo, e ver como que isso se comporta e como isso funciona. Agora pode continuar para o próximo, isso, número 7. House ou fallback. Prioridade 16, mais baixa possível. Descrição: campanhas internas, institucionais ou de fallback, quando não há outro anúncio para servir. Uso comum: campanhas da própria empresa, promoções internas, promoções internas e preenchedores. Características: nunca concorre com itens pagos. Só entra quando nada mais está elegível, não gera receita. Quando ninguém quer brincar e o parquinho não quer deixar o lugar vazio, ele coloca um boneco decorativo lá só para parecer bonito. Esse é o House. Só aparece quando não tem ninguém mais disponível. Então, o House é basicamente produtos internos. Se eu tenho um site de finanças e eu estou disponibilizando meu inventário para anunciantes, né, para eu gerar ou ganhar dinheiro, e vamos supor que nenhum desses anunciantes está me dando em um bloco específico, eu posso colocar como se eu fosse um anunciante, ou seja, um produto de uma calculadora, por exemplo, a calculadora financeira. Só que esses anúncios House, eles não geram nada de dinheiro. Isso, não geram. Eles não geram dinheiro. É o único item da linha que não gera dinheiro, mas, por exemplo, pode ser utilizado como um teste para atrair mais usuários na página, ou fazer o usuário navegar mais dentro da página. Então, por exemplo, se eu tenho uma estratégia específica para um artigo específico dentro do meu site, e eu já sei que meu site recebe muita audiência de volume como um todo, isso, igual fazer aqueles criativos que aparecem botões para navegar, isso. Só que essas não vão gerar essa receita, ou seja, o usuário clicar nesses anúncios, eles não geram essa receita, mas vão encaminhar ao usuário aonde você espera gerar receita, seja um e-book, seja outro artigo onde tem outros anunciantes também para você monetizar. Mas isso vai depender muito do teste feito e se de fato dá para ver algum tipo de resultado com esse objetivo. Ô, Rica, pode falar. Peraí, então ele não gera nada de receita? Porque, Não. tipo assim, tem um site que eu tava, eu fazia precificação por fallback.
Aí agora eu tô me sentindo, tipo, meio que inútil, porque não gera receita e eu colocava regra de preço. Mas Não, peraí, é você que tá eu fazendo, você tá confundindo as sim, coisas. são diferentes. São coisas diferentes. Pode, Ela Tá. pode explicar, porque Kátia. fallback, o que acontece? A gente utiliza a palavra fallback para falar de uma espécie de rebid, né? Ou seja, uma espécie de um segundo leilão para o inventário que sobrou do primeiro leilão. Então, isso a gente chama de fallback também. Só que no item de linha, quando a gente fala de house, que também tem um conceito similar, ou seja, se não tiver ninguém preenchendo, eu vou preencher então com o meu produto. Só que esse tipo de item de linha não gera nenhuma receita porque a empresa ou o site está promocionando os produtos dentro do mesmo site, não como se fosse um anunciante. Entendeu? Entendi. Então, o fallback que você está se referindo é um fallback de quando a gente não tem impressões preenchidas no primeiro leilão, ele passa para um segundo leilão a um CPM menor. Esse é um outro tipo de fallback. Kátia, eu tenho uma pergunta. Sim. Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um site e o Israel também tem. Beleza. Eu vou utilizar dessa prática de fazer o leilão, só que com os produtos do site do Israel. Tipo, eu vou vender impressão minha, que não geraria dinheiro, mas eu vou ganhar dinheiro porque eu vou estar vendendo para o Israel aparecer no meu site. É possível fazer isso? Sim, só que acho que a gente precisa fazer um ajuste ali nos conceitos, porque, por exemplo, se você vai vender no seu site produtos do Israel, o Israel para você seria um anunciante. Então ali você pode fechar um deal direto, um deal sponsorship, entendeu? Ah, beleza. Então aí você também estaria ganhando dinheiro, porque senão se você fizer um house que não vai te dar dinheiro para produto de outras pessoas, eu acho que isso não é bom negócio, né? Aham. Ele nunca, Pode o ser house até nunca dá dinheiro. É o único que não ganha dinheiro, isso, exatamente. Pode ser até um booking, esse aqui não. Nessa Também. Só que lembro, meninos, que dependendo da estratégia que a gente for utilizar, o objetivo sempre vai ser o mesmo, gerar a máxima da receita. Sim. Entendeu? Então, dependendo do item de linha, será que é mais conveniente fazer um bulk ou melhor a gente faz um deal direto, a gente faz um deal com impressões garantidas, né? Então, vai depender muito do tipo de objetivo e do tipo de estratégia que a gente for usar para ter esse resultado, né? Atingir o máximo da receita, com o CPM também. É porque eu penso que esse exemplo que o Elmar deu, ele gera para mim como se fosse por exemplo, se fosse a Localiza, né? Se a gente imaginar que a Localiza, ela tem, por exemplo, 5 carros para alugar. Aí no final de semana, ela está cobrando para reservar o carro no final de semana R$100. E aí ela reservou só 4 carros, então ela só tem um. Se eu chegar lá numa sexta-feira e falar assim, eu quero reservar um carro, aí ela vai falar, só tem esse. Aí, no caso do Elmage, eu seria essa pessoa que chegaria e falasse, não, beleza, se eu não reservar, vocês vão ficar com o carro parado. Quanto vocês estão querendo aí? Aí ela vai me falar assim, não, então me passa R$50 que eu reservo o carro para você. Para mim não ficar parado. Então, entendi, sim. Isso seria um bulk, então, é o que você está falando. Eu acho que nesse caso do Elmage seria. Isso, mas mesmo assim, seria um item da linha que gera dinheiro, né? Que não gera seria receita, não o house que não gera nada. Exato, que não gera nada, exatamente. Vamos continuar então. Bom, esse daqui é só um resumo, aqui são as prioridades, né? O Air Exchange é 12 também, acho que eu estava lá no alinho aqui. Mas aqui tem o resumo desses itens de linha. O Dynamic Allocation, pode falar, Pedro? A gente consegue falar que esse house ele não gera receita direta, mas indireta a gente consegue gerar? Sim, que é justamente o exemplo que eu mencionei. Por exemplo, a gente não tem mais nada, nenhum anunciante me dando para o nosso inventário, mas a gente utiliza esse house como uma estratégia de autopromoção, por exemplo. Então, imaginemos que você tem o seu site de decoração e você quer começar a vender cadeiras, né?
Então, seu site já recebe uma audiência legal, mas por algum motivo não foi preenchido um bloco específico. Então, você coloca um anúncio seu vendendo a sua cadeira. Só que, quando o usuário for clicar nesse anúncio, ele vai ser redirecionado para a sua iShop, por exemplo, para a sua loja online, onde ele de fato vai conseguir comprar a cadeira. Só que esse clique que o usuário fez nesse anúncio dentro do seu site não vai gerar nenhum tipo de receita. Só vai gerar receita para quando você for redirigir algum usuário ao objetivo que você quer que ele atinja. Entendeu? Acho que o Márcio falou uma coisa assim. Sim, daí vocês nunca utilizaram esse line item, né? Eu lembro de já ter usado o House como parte de uma estratégia para remanescente. Então, por exemplo, se eu tinha impressões não preenchidas, eu fazia um criativo sobre um criativo que ia redirigir o usuário às páginas mais acessadas, tipo P1 ou P2, e era uma forma de reciclar o tráfego. Então, mesmo que eu não gerava nada com esse anúncio, eu estava redirigindo o usuário de volta para P1, que é onde estão os anúncios normais e onde o usuário podia paginar para o interstitial também, e aí gerar essa receita. Mas, que eu lembre, tinha muito pouco volume gerado no House, então não fazia sentido continuar com uma estratégia assim. Eu acredito que se fosse efetivo, né? Se realmente gerasse um grande volume, seria imprescindível para ser utilizado nas estratégias. Sim. Eu acho que se gera... Mas a intenção... Bom, no meu ponto de vista, aí é um ponto que eu levanto, né? Pra gente discutir. No meu ponto de vista, se o House está gerando muito volume, a gente tem que... monetizar isso. A gente vai ter que... Ou a gente não está colocando... Ou a gente está aumentando muito a regra de preço lá no da Exchange e usando... E ninguém está me dando. A gente vai ter que olhar como é que está a nossa regra de preço. Algum problema está acontecendo. E a gente tem que resolver esse problema. Porque o House é para realmente... Na minha concepção, é para não ter ninguém querendo ali colocar... Para não ter nenhum anúncio em House... um item de linha ali para a gente não vender nada ali, porque na verdade a gente nem vai estar vendendo, né? A gente vai estar doando. Não vai ganhar nada. Sabe como eu colocaria também um outro exemplo do House? No mesmo exemplo da loja de decoração, por exemplo. Se o publisher decidir fazer um evento para reunir a todas as pessoas que gostam de decoração em um lugar, eu poderia utilizar o House para isso, por exemplo. Então, só para anunciar que tem esse evento, né? E como que eu ganharia dinheiro depois? Quando a pessoa for pro evento e quiser comprar os produtos de decoração, aí que eu gero dinheiro. Mas eu não vou gerar dinheiro pelo usuário vendo o anúncio de um evento, por exemplo. Um evento do próprio site. Entendeu? Mas eu te entendi, viu, Matheus? Eu entendi que seu ponto era assim, não, pô, você não tem nada ali, eu vou colocar alguma coisa, vou tentar fazer uma grana por fora ali e a mais. Show de bola. Então, vamos só explorar um pouquinho mais o que é Dynamic Allocation. Podemos pular para a parte de como funciona na prática, né? Então, na teoria, a gente sabe que quando a gente tem essa função ativa, o GAN vai avaliar todas as ofertas em tempo real de todos os itens de linha que o publisher está rodando e vai selecionar o CPM estimado para ser preenchido. Então, como funciona na prática? Foi. Cátia, só para te lembrar, o Brian e o Hilker, daqui uns 4 minutinhos a gente vai ter que sair porque a gente tem um follow-up com o Léo. Beleza? Tá, sim, beleza. Então, vamos ler isso e depois eu vou fazer o resumo da última parte do SOP. Beleza, sem problema. Como funciona na prática? Uma line item garantido, exemplo standard, está programado para entregar uma impressão. O GAN calcula o CPM estimado daquela impressão. Antes de entregar, o sistema pergunta à Exchange: alguém quer pagar mais por essa impressão? Se o comprador da Exchange der um lance mais alto, ele vence. Caso contrário,
o line item garantido continuam com a entrega. Uhum. Por que usar Dynamic Allocations? Maximizar a receita. Se alguém quer pagar mais, você ganha mais. Automatizar a competição justa. Automatizar a competição justa entre garantidos e programáticos. Evita impressões mal aproveitadas por campanhas subprecificadas. Uhum. Cuidados importantes. Pode afetar o price, ritmo de entrega, das campanhas garantidas se o CPM estimado estiver muito baixo. Pode ser necessário ajustar o Expert CPM manualmente para proteger campanhas prioritárias. Recomendado para publisher com forte presença programática e boa taxa de demanda na Ad Exchange. Uhum. Obrigada, Is. Bom, meninos, o resto é basicamente a parte mais prática. Então, acho que para o próximo treinamento a gente continua, porque tem muitas questões legais aqui. E aqui é o que o Pedro estava falando. Vamos um pouquinho mais para cima, Is. Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais. Em ferramentas recomendadas. Ok. Aí, ó. Delivery Inspector, que calcula em tempo real como o line item está competindo, ou seja, como que está gerando as impressões, se está perto de chegar na meta que a gente espera, né? E aqui estão os passo a passo para a gente ver essas informações, para rodar o teste específico também desse item de linha. E tem um outro mais para baixo, que você pode ir um pouco mais para baixo. Aqui está a imagem de onde achar e como fazer esse teste. E tem o forecast, que serve para fazer cálculo a futuro de se temos inventário suficiente para criar um novo item de linha ou para um que a gente já está usando. Isso vai responder essas perguntas de como que a gente sabe que de fato vai ser entregue, como que a gente sabe se temos inventário disponível para esse comprador. Isso responderia a sua pergunta, Pedro, de mais cedo. Então, Sim. Amanhã a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. E vamos tentar criar um item de linha de teste. De cada um deles, para ver se de fato, temos mais informações, mais curiosidades por aí. Pedro, pode falar. Kátia, se você puder ficar um pouquinho depois que os meninos saírem, eu tenho umas coisinhas para bater contigo. Sim. Deixa eu só terminar aqui a gravação. Peraí, vou terminar aqui.